Agora, Mário, a gente vai para o nosso último convidado do dia, né? Vou apresentá-lo aqui para vocês enquanto eu trago para a tela. Querido Washington Silva, ele que é diretor jurídico e compliance da Zurich Seguros, que ele é advogado, mestre em Direito, MBA empresarial também, especialização em Direito Civil, Direito Jurídico e Compliance na Zurich, Minas Brasil Seguros, presidente da Comissão Jurídica da Confederação Nacional de Empresas de Seguro, diretor da Federação de Saúde Complementar, vice-presidente do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, membro do Conselho da Associação Internacional de Direito do Seguro, professor de várias MBAs também. Seja muito bem-vindo ao Intalks Washington. Obrigado, Thiago. Obrigado, Mário. Obrigado pelo convite. Vou agradecer aos organizadores. Ficou fácil o meu papel, né? Depois da Luíse e da Dênia, eu vou aqui me arriscar um pouco. Eu estava dizendo que eu podia juntar o que disse Dênia e o que disse Luíse, mas eu vou me arriscar um pouco. Eu acho que tem alguns itens para a gente considerar. Um é verdade, a nossa lei é baseada no GDPR, mas ela também é um mix com a lei americana e canadense. E por que eu faço esse parênteses? Porque, de acordo com o estudo internacional, a maior lei de proteção é do Canadá, depois a americana, depois vem a europeia, né? Como nós no Brasil temos manias de juntar todas, então acho que aqui a gente vai ter uma lei bastante interessante. E por que eu faço essa consideração? Primeiro é que ela pede, né, e eu vi que a Dênia fez até uma ponderação sobre o DPO, né, o Data Privacy Officer, que a nossa lei pede. A gente não chama tão bonito de DPO, a gente chama de encarregado. Não é um nome tão bonito, mas é o que tem. E essa pessoa responde, ela tem que ter um certo nível na companhia, e ela responde na pessoa física. Não pelos erros, mas pela sua omissão ou o seu dolo. São coisas diferentes, né? A pessoa responde. Não, ela responde dentro do que é cabível. E por que isso é importante para o mundo de seguros? O seguro é uma área que vive de dados. Por incrível que pareça, seguros vivem de dados. E o que é pior, ou melhor, dados passados para aplicação no presente com previsão futura. É assim que a gente trabalha. Você pega os últimos 10 anos, aplica preço e imagina o que vai acontecer nos próximos 10. Né? Tem aquelas pessoinhas que eu diria que são seres assim quase de outros planetas, que são os atuários. É isso que eles fazem, os subscritores. Eles fazem esse cálculo maluco que eu falei para vocês, e que é muito útil. E por que eu falo que vive de dados? Porque tudo que um consumidor quer é ser tratado individualmente, né? Eu não acho que o meu risco é igual ao do Mário. O Mário é uma pessoa muito mais saudável, óbvio que o risco dele é muito melhor que o meu. Então ele tem que pagar menos do que eu. O Thiago, então, que é um atleta, vai pagar menos ainda que nós dois. Se a gente não tiver essa informação de dados, significa que todo mundo vai pagar igual. E aí a gente cai numa injustiça, que é tratar igualmente os desiguais. A gente poderia ir mais longe, né? Neste momento que a gente está discutindo o que é a Semana de Diversidade, e também tivemos em Março das Mulheres, o risco para algumas coisas da mulher, ele é mais barato do que o do homem, e, inclusive a questão de gênero e transgênero também tem preços diferentes, alguns mais baratos, outros mais caros, exatamente pelo nível de risco que cada um traz no seguro. Então, é importante eu ter o dado. Só que é importante eu dizer o que eu faço com o seu dado. Porque o que a Dênia ponderou, e eu acho que faz muito sentido, aliás, como tudo que ela diz, eu não posso pedir o dado pelo dado. Eu preciso dizer para você o que eu faço com o dado. Eu não posso pedir um dado que não tenha sentido porque eu trabalho. Então, vamos exagerar aqui, e eu até entendi, né? Eu não sabia que ela tinha passado por espero que esteja tudo bem, né? com o processo cirúrgico agora recentemente, mas o ponto é, talvez numa cirurgia possa fazer sentido a religião para saber sobre transfusão de sangue, etc. Agora, em seguro, por que eu te pergunto a sua religião? Que sentido faria isso? Que sentido? A questão da opção, né? E aí, tomando um cuidado aqui com a discussão sobre masculino e feminino, óbvio que a pessoa pode colocar transgênero, etc., mas pensando que é só masculino e feminino para uma condução, né? Para ver onde tem mais risco ou menos risco, eu não preciso perguntar a sua opção sexual. Eu não preciso perguntar isso. Não faz sentido. Então, quando você olha, preciso informar para que eu uso o seu dado. E mais do que isso o que eu faço com ele. Porque eu preciso dizer como segurador que eu vou usar o seu dado para o seu risco, vou anonimizar depois do período previsto, pela SUSEP ou quem quer que seja, e a partir daí eu não uso mais o seu dado individual.
mas uso ele numa coletividade. Pessoas semelhantes a você têm esse padrão aqui, seja para taxar um preço de seguro de pessoas, residencial, automóvel, até mesmo outros de condução de empresas. Esse é o modelo que tem que ter. O que mais que a gente tem que olhar? É importante que nós tenhamos, exatamente como ponderou a Luísa, política de privacidade. Nessa política tem que ter isso que eu estou mencionando. Eu estou trazendo muito para a prática porque acho que Luiz e Dênia já mostraram a parte teórica. Então, o ponto é, o que eu faço com isso? Por que eu peço o seu dado? E tem um dado que hoje as empresas usam, e não é só seguro, que não se conta, que é exatamente a questão de condução. Né? Eu não sei se vocês viram recentemente, se vocês tiverem curiosidade, abram os seus telefones e vejam, por acaso, quantos aplicativos te rastreiam sem te avisar que rastreiam. Porque ele tinha que pedir, na minha opinião, autorização para te rastrear. E você dá ou não. Porque quando rastreia, o que significa dizer é, puxa, ele não vai ver eu mexendo na minha conta. Óbvio que não, mas ele sabe que você faz operações bancárias no seu telefone. Ele vai saber se você se locomove do lugar A para B, do B para C, você vai para a academia ou não vai. Você pode dividir essa informação? Pode, claro que pode. Se você quiser. Então, meu ponto é preciso dar essa informação. As seguradoras não rastreiam, mas hoje você tem alguns aplicativos que são aplicativos de forma de direção. Né? Se você freia muito, se você acelera muito, etc., pode aumentar ou baratear o seu preço de seguro. É uma opção, você pode ter ou não. E aí você tem a geolocalização, você pode dar ou não. Isso é importante? Depende. Você pode achar importante para um seguro de automóvel, mas pouco importante seria para um seguro residencial. E eu acho que essas divisões devem ser feitas, devem ser informadas. Principalmente para dizer o quê? Você vai usar um terceiro para fazer isso. Eu acho que a Luísa bem colocou, mas a seguradora, assim como qualquer empresa, é responsável pelos terceiros que usam. Então, o que significa dizer? A sua política de privacidade deve prevalecer sobre a política de terceiros, que eu acho que foi a pergunta que você, Thiago e Mário, fizeram. Óbvio, a menos que naquele momento você não seja o controlador. Enquanto você é o controlador, grosseiramente dizendo, o patrão, a empresa, é responsável pelos dados dos funcionários. Nessa situação o operador trabalha para o controlador, então o que der errado é culpa deste controlador. Ele é responsável dentro do que ele traça por isso. Existem situações que você vai ter dois controladores? Existem. Existe operação que o controlador no momento A é controlador e no momento B ele é operador? Existem. E nós temos um exemplo super simples em seguro. Nós temos algo chamado estipulação, que é um seguro coletivo, contratado para um grupo de pessoas e que isso, inclusive, barateia o seguro. Onde você pode ter isso? Empresas de afinidades, cartões de crédito, banco e empregado e empregador. Algumas das empresas, obrigatoriamente, por convenção coletiva, têm que contratar um seguro para os seus funcionários. Neste momento, ela está estipulando um seguro. É ela que passa os dados para a companhia de seguro. Neste momento que ela passa o dado, ela é controladora. Chegou na seguradora, a seguradora é responsável pelos dados. Se houver algum sinistro, alguma necessidade, a seguradora pergunta para esse estipulante. E se for trabalho de seguro passar, a seguradora é controladora e esta empresa virou operadora. E quando ela contrata o seguro e manda, primeiramente, os dados para a empresa, seja para a seguradora ou seja para a corretora, nesse primeiro momento, enquanto é cotação, como a gente chama, ainda não é uma proposta que ainda não foi aceita, neste momento, parece-me que essa empresa é controladora e essa operadora, porque ainda não tem um vínculo jurídico. Feito o seguro, em algum momento, elas vão trabalhar em conjunto, porque a seguradora não pergunta individualmente para cada pessoa, ela pergunta para a empresa, que pergunta para seus funcionários. E por que isso é importante? As empresas, em geral, isso é normal, todos nós trabalhamos em empresa em algum momento, elas contratavam um seguro, mas elas não tinham autorização do funcionário para dizer que ela poderia passar o dado para A para B, para B para C. Mas, quando a gente vai falando de seguro de vida, dependendo do seguro, tem um negócio chamado DPS, Declaração Pessoal de Saúde. Opa, quem preenche é o funcionário. O funcionário tem que preencher porque ele precisa assinar. Ele vai passar para esse estipulante, que vai ter acesso a isso, que vai ter que mandar para uma seguradora. Ou seja, aqui nós temos dados sensíveis transitando em duas cadeias. É preciso que tenha acordo operacional sobre isso. E por que eu digo isso? Porque nós vamos ter aqui dois reguladores. A SUSEP, Superintendência de Seguros,
e a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Elas precisam ter uma norma que atenda a dois, porque se tiver uma norma dizendo que eu faço de um jeito para a ANPD e outra para a SUSEP, o que significa dizer, quando você tem duas normas, eu não vou nem dizer antagônica, mas duas normas que não se conversem, não é que você vai ter dupla proteção para o segurado. Na verdade, você vai ter uma dúvida para o segurado, porque as normas podem não ser atendidas em sua totalidade. Aqui é necessário o que a gente chama que é junção de interesses de entidades reguladas. Então, esse é um ponto importante para a gente considerar. O outro a Luísa tocou nesse assunto, guarda. Tem duas coisas simples. A mim, pelo menos na minha visão, pouco se me dá se a minha data prescricional é uma e do ente contratado outra, porque se ele é contratado para a seguradora, serviço prestando para esta está. Então, vale a data prescricional da seguradora. De uma forma simples, existem alguns documentos que são guardados 5 anos após o término. A mim, pouco se me dá se de repente, por algum motivo, alguém acha que é 1, eu vou guardar por 5. E essa pessoa que foi contratada também o deve. E por que eu digo isso? Porque, em geral, o prazo das seguradoras de guarda documento não prescricional são maiores, porque são 5 anos de finalizado o contrato. Então, imagine que você tem um contrato de seguro de vida, né? Que a gente chama de seguro de pessoas, que você contratou, dando uma data qualquer, em 2010. Está vigendo? Aquela contratação, aquela proposta de 2010, ela não pode ser destruída. Ela só vai ser destruída depois que você terminar a sua relação com essa seguradora, 5 anos após isso, que é a nova data que a SUSEP deu. Então, e por que isso é importante? Porque ela, na minha opinião, ela aumenta a responsabilidade da companhia para a proteção de dados, porque é um dado antigo, inclusive, que pode ser vazado, se não for tomada a devida preocupação. E aí nós voltamos no que a Dênia mencionou sobre relações internacionais. Recentemente, e aqui eu vou aqui dar uma de Pacheco, né, brasileiro, que a gente fala, puxa, na Europa, vamos aqui entrar. Europa, antes da GDPR, ela já tinha norma de proteção de dados. Já tinha norma. E eles não conseguiram, hoje, 2021, se você for olhar, eles ainda não conseguiram estar totalmente full, como eles dizem, no cumprimento da norma. Não conseguiram. Por quê? Porque são muitos detalhes. Conforme você vai operando, você vai vendo detalhes. Esse é o primeiro ponto. Eles têm algo em favor deles. Uma GDPR é feita comunidade europeia, que precisam ser validadas pelos seus países. Então, tem uma certa demora. Essa desculpa a gente não tem. A nossa lei brasileira, apesar de nós sermos um país continental, vale para todo mundo imediatamente que ela é feita. Qual é a diferença que a gente tem aqui? Hoje em dia, aliás, nossa, que frase nova, né? Vou ganhar um prêmio por essa frase. O mundo é globalizado. Você faz uma operação no Brasil, em 10 minutos ela está, provavelmente, na África, na Ásia e tudo mais. Maravilha. Então, você transfere dados. A nossa lei vem no modelo da canadense e da europeia dizendo você só pode transferir para alguém que tenha uma lei de proteção de dados, no mínimo, razoável, parecida com a sua. A ANPD vai soltar dizendo onde ela considera os países. Então, provavelmente, Europa, Estados Unidos, os nossos parceiros aqui na América do Sul, que já têm norma, devem permitir isso. Por que isso é importante? Gente, o hacker hoje, ele atua onde não tem lei de proteção. E como os dados eles passam, eu posso, com todo respeito, eu vou até evitar falar o nome do país, porque senão daqui a pouco vão dizer que eu falei mal de um país, né? A gente está no momento que você dá um exemplo. Então, eu vou falar, em Washingtonlândia, que não tem regra de proteção lá na Washingtonlândia, o cara invade e vai ter acesso a dados do Brasil, da Argentina, etc., e vai usar esses dados, inclusive para as famosas chantagens que a gente está vendo, vamos dizer aqui, Estados Unidos recentemente, pode falar porque saiu na imprensa, JBS pagou um valor bastante razoável para destravar os seus dados, e não sabem onde foi invadido, porque também tem uma operação global, não se sabe onde foi invadido. Então, a lei exige essa proteção de dados. E por que isso é importante? Porque a Europa está fazendo a mesma coisa. A Europa está dizendo que onde não tiver proteção, você não pode mandar. Então, exageradamente, no passado, eu vi que o Thiago mencionou, Thiago, fosse no passado, se a gente não tivesse LGPD e fosse transmitir dados para cá, iam dizer não, porque o Brasil não tem lei de proteção. E o Brasil vai fazer uma coisa, você não vai poder mandar para o país B aqui se ele não tiver proteção. E por quê? Uma lógica, né, gente? Quanto mais proteção, por exemplo, para pagar uma diretora
tão importante e inteligente como a Dênia tem que gastar um dinheiro, porque tem LGPD. Pô, lá no outro país não tem que pagar a Dênia, então o cara é mais barato a operação dele, você manda a operação para lá e aí você tem a possibilidade dos vazamentos de dados. Ô, Dênia, mas não adianta me processar porque eu não revelei aquele montão de dinheiro que você percebe, eu só falei que ganha bem, ganha bem. Então, olhando isso, me parece que a gente está no mundo, o Brasil tem uma vantagem, que é, primeiro, nós somos um país na América Latina, junto com vários, mas nós em México, pela quantidade, que fazemos muita transmissão de dados. Nós temos muitas empresas internacionais aqui. E eu acho que o importante nessa operação é exatamente porque, como a gente tem uma LGPD, a gente também pode ser hub de recebimento de dados. O que a gente precisa fazer, e acho que o Thiago bem colocou, seja por um compliance forte, seja por uma área de proteção de dados forte, seja para as diversas áreas de controles, e eu falo, gente, é área de controle, não é área de proibição, né? Que o pessoal imagina que a área de controle não deixa fazer negócio. Controle é garantir o seu negócio. Prevenção é outra coisa, a gente faz controle para que ele perpetue no tempo. Feito essa consideração, acho que a gente abre bastante o caminho, inclusive que para seguro é preponderante em relação internacional. Seguros massificados, não. Mas seguros, e a gente está falando de pessoas, né, que lembra que essa lei se aplica só a pessoas, não aplicam-se a empresas, mas pessoas têm seguros, alguns de bom valor, que precisam de resseguro. Precisando de resseguro, a transferência é internacional. Inclusive, para o Brasil também receber, porque nós temos aqui bons asseguradores que recebem de fora. Então, essa operação internacional, com regras de proteção, não adianta só a NPD, as empresas precisam criar isso, criar esta governança nesse sentido. Eu acho que aqui a gente vai sobrelevar, seja papel de compliance, seja papel de jurídico, seja papel de controles internos ou riscos, até porque a Dênia, acho que ela não mencionou essa parte, mas em geral na Europa, o DPO, ou ele vem da área de compliance, ou ele vem da área jurídica. Por quê? Porque é para você colocar alguém que tem uma visão de negócio, né, consiga ver o negócio, mas principalmente tem o perfil de preservar a empresa, preservar controle. Washington, obrigado pela presença aí no Talks. Eu que agradeço. Obrigado, Tiago.